Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, chegamos ao segundo domingo da Páscoa. Desde a semana passada, estamos vivendo e meditando a alegria do Cristo ressuscitado na nossa vida. Mas para chegarmos nesse momento, nós percorremos um caminho de 40 dias de penitência, oração, jejuns, procissões, via sacra, para depois vivermos 50 dias de alegria, de espiritualidade da ressurreição do Senhor. E talvez a nossa pergunta seja: por que a igreja nos dá 40 dias de penitência e 50 dias de alegria da ressurreição? Porque nós, seres humanos, temos a grande tendência de nos apegar ao sofrimento, à dor. Então nós, quando chegamos na dor, no sofrimento, nós ali paramos e às vezes não conseguimos sair para irmos adiante. Basta nós pensarmos e percebermos que muitos dos nossos irmãos pararam na Sexta-feira Santa, não chegaram à alegria da ressurreição. E aí a igreja nos dá, na sua liturgia, 50 dias para nós vivermos essa espiritualidade, para nós mergulharmos na alegria da ressurreição do Senhor, para que nós assim tenhamos esse tempo de transformar o nosso coração, e o nosso coração e a nossa vida transbordar de alegria pascal. E nesse segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, como nós já ouvimos e estamos ouvindo desde as 2 da tarde, festa essa instituída por São João Paulo II, nos traz uma liturgia que nos faz crescer na espiritualidade e na dimensão do ressuscitado. Só que para nós entendermos o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, nós precisamos lembrar um pouquinho dos evangelhos que nós ouvimos lá atrás. Então vamos pegar o evangelho que nós ouvimos na vigília pascal, do sábado santo. Se nós lembramos bem, o evangelho do sábado santo falava para nós que as mulheres foram de madrugada ao túmulo de Jesus para cumprir o ritual ezequial judaico. E aí, chegando lá, encontram 2 anjos sentados onde estava o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés, mas não acharam o corpo de Jesus. E aí o anjo diz para as mulheres: olha, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, não está aqui, está vivo. E elas são motivadas a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. No domingo de Páscoa, na parte da manhã, nós ouvimos no Evangelho Maria Madalena, logo pela manhã, indo ao túmulo de Jesus para ungir o corpo do Senhor. E chegando lá, ela vê o túmulo aberto, os panos que estavam enrolados no corpo de Jesus, postos sobre onde ficava o corpo, e o pano do rosto de Jesus enrolado num lugar à parte. E aí, se vocês lembram bem, eu disse que o sinal daquele pano enrolado num lugar à parte é um recado de Jesus dizendo para nós: eu vou voltar. E realmente nós estamos aguardando a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Ele vai voltar e nós estamos esperando isso. E aí Maria Madalena encontra com o ressuscitado, e Jesus também pede para ela ir anunciar aos irmãos que ele ressuscitou
e que para que eles se dirigissem a Galiléia e lá todos veriam o ressuscitado. No domingo de Páscoa à noite, nós ouvimos o Evangelho dos discípulos de Emaús. 2 discípulos estavam fazendo o caminho de Jerusalém a Emaús, cabisbaixo, triste, pensativo por tudo que aconteceu com Jesus. E aí se aproxima uma pessoa que na cabeça deles era forasteiro, pergunta o que aconteceu. E eles começam a falar: olha, nosso mestre foi preso, crucificado, morreu, né? As mulheres até deram susto falando que ele ressuscitou, mas até agora a gente não viu. E aí Jesus começa a explicar as Escrituras para esses 2 discípulos, né? Eles sentem o coração deles arder, mas ainda assim não enxergam o ressuscitado. E aí, na hora que eles entram em casa para a ceia, convidam o forasteiro para participar da ceia, no partir do pão, eles reconhecem o Cristo ressuscitado. Essas foram as aparições do Cristo ressuscitado até agora, que nós ouvimos nos Evangelhos. E hoje, no segundo domingo da Páscoa, aparece outro personagem diante do Cristo ressuscitado: Tomé. Tomé, que para nós é tido como uma pessoa incrédula, porque muitas vezes nós falamos assim: eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo. Só que na verdade, aquilo que nós rotulamos em Tomé como uma pessoa incrédula, na verdade Tomé tem mais fé do que todos nós juntos aqui. Tomé é um homem de fé, e nós vamos entender isso no Evangelho. Primeiro, nós precisamos olhar o contexto do Evangelho. Os apóstolos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, com medo que acontecesse com eles a mesma coisa. E na cabeça desses homens também devia estar o seguinte pensamento: nossa, eu traí o mestre, eu fugi, eu neguei, eu fiquei ao lado de Jesus. E a cabeça desses homens estava com certeza um turbilhão de confusão e com medo. E quando Jesus chega e se coloca junto deles, Jesus transmite a paz. 2 vezes Jesus diz: a paz esteja convosco. Quando nós falamos da paz que vem de Deus, a paz que vem de Deus é diferente da paz que nós conhecemos, que é a ausência de conflitos. Esse é o tipo de paz. Não ter guerra, não estar em conflito, esse é um tipo de paz. Mas a paz que Deus oferece para todos nós é a paz que vem como fruto do Espírito Santo. E essa paz, ela traz em nós o dom do equilíbrio, da serenidade, da tranquilidade para fazer as coisas. Quem está na paz de Jesus Cristo, o mundo pode estar caindo à sua volta, pode estar acabando à sua volta, mas se sua paz, seu coração está em Jesus Cristo, nós ficamos em paz. Por isso que quando nós somos tomados pela crise de ansiedade, pelo nervosismo, pelo medo, pela raiva, por tantos sentimentos, o que nós temos que pedir? Senhor, dá-me a tua paz, porque o caos vai estar à nossa volta, mas nós vamos estar protegidos pela paz de Deus, e nós vamos conseguir caminhar adiante pela força dessa paz que vem do
Por isso que Jesus diz: a paz, e diz: recebei o Espírito Santo. Como fruto e como ação dessa paz na nossa vida. E aí, toda essa experiência passa, os colegas de comunidade, de apostolado, vai lá falar para Tomé: Tomé, vimos o Senhor. E aí Tomé responde para eles assim: se eu não colocar a mão na marca dos pregos, se eu não tocar o lado, não acreditarei. É porque Tomé não acredita em Deus? Não. Tomé acredita profundamente em Jesus Cristo. O que ele não estava acreditando era no testemunho dos seus irmãos de comunidade, era no testemunho daqueles que foram falar: vimos o Senhor, mas que sem motivação, sem a alegria e sem a paz que o ressuscitado Espírito Santo e tinha concedido o Espírito Santo a eles, eles não levaram a Tomé. E aí, não vai acreditar nisso. E nós precisamos também perguntar: por que Tomé não estava neste primeiro momento em que Jesus aparece? O Evangelho não fala para nós o porquê Tomé não estava, mas nós podemos deduzir a partir das nossas experiências de vida. Todos nós já perdemos algum ente querido na nossa vida. E quando nós perdemos alguém muito querido, muito perto de nós, uma pessoa muito amada, o que acontece? Nós choramos, nós ficamos tristes, nós queremos ficar quietos no nosso canto, nós não queremos conversar com ninguém, nós ficamos em choque. Tudo efeito e consequência do luto que nós vivemos. E Tomé, por ser um homem muito próximo de Jesus, com certeza estava vivendo tudo isso, esse choque da separação e do que aconteceu com Jesus. Por isso que ele não teve ânimo para ir na comunidade, se reunir com a comunidade. E veio o testemunho dos irmãos: vimos o Senhor. Quantas vezes nós, aqui, gente de igreja, participa da missa, reza, faz parte de alguma pastoral movimento, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas a nossa vida é um contra-testemunho. Nós não convencemos ninguém que nós acreditamos em Deus. Nós não convencemos ninguém que nós somos uma pessoa de Deus. E é muitas vezes isso que acontece. Às vezes, tem gente lá em casa que não vai na igreja, não é porque não acredita em Deus, é porque muitas vezes vê a gente frequentando, vindo e participando, e vê a gente fazendo tudo errado, vê a gente dando um contra-testemunho enorme. Aí a pessoa fala: vou fazer o que lá naquela igreja? Eu vou fazer o que com aquele povo que sabe que faz tudo errado, que dá um contra-testemunho de vida, que dá um contra-testemunho de fé, que dá um contra-testemunho de seguimento a Jesus Cristo? Ou seja, as pessoas não vão deixar de acreditar em Jesus Cristo, mas vão deixar de acreditar nos cristãos. Assim como Tomé não deixou de acreditar em Jesus Cristo, em nenhum momento ele desacreditou de Deus, mas desacreditou do testemunho dos seus irmãos de comunidade. E aí nós entendemos uma coisa muito importante: quando nós estamos em comunidade,
E é só na comunidade que nós vamos encontrar o Cristo ressuscitado, em nenhum outro lugar a não ser na comunidade. Nós sabemos que, como seres humanos, nós vamos ter falha, nós vamos ter os nossos pecados, as nossas limitações. E não é porque somos falhos ou porque às vezes teve algum problema, algum atrito com um irmão de comunidade, que eu vou me afastar. Por quê? Porque eu não estou na igreja por causa de pessoas, eu não estou na igreja por causa de padre, eu não estou na igreja por causa do papa, nem por causa do bispo, nem por causa de ninguém. Eu estou por causa de Jesus Cristo. E se eu estou por causa de Jesus Cristo, o contra-testemunho, tanto meu como dos meus irmãos na fé, não vai fazer eu desanimar da caminhada, não vai fazer eu abandonar Jesus Cristo. Pelo contrário, vai me colocar mais ao lado de Jesus Cristo. E isso é prova para nós que Tomé acreditava tanto em Jesus Cristo, que 8 dias depois, onde ele estava? Lá na comunidade. E lá, aí sim ele vê o ressuscitado. Ele encontra com o ressuscitado. E Jesus já fala: olha, coloca o seu dedo aqui na marca dos pregos, coloca a mão do meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. O que Jesus pede de Tomé não é para dizer para ele: Tomé, aumenta a sua fé. Tomé, tenha fé, porque fé ele tinha. Tanto que ele diz a mais linda profissão de fé dos evangelhos: meu Senhor e meu Deus. Ele tinha fé. O que Jesus pede para Tomé e pede também para cada um de nós é a fidelidade. Como é difícil nós sermos fiéis ao Senhor. Como é difícil nós sermos fiéis aos bons propósitos que o Senhor propõe para cada um de nós. E é por isso que hoje nós, olhando o exemplo de Tomé, nós temos que pedir essa graça da fidelidade, essa graça da proximidade com Deus, e cada dia, quando a situação está feia, quando a coisa está complicada do nosso lado, quando está difícil, meu Senhor e meu Deus. Essa frase pode parar de sair da nossa boca. Toda hora nós temos que dizer: meu Senhor e meu Deus. Está nervoso? Não vai pescar. Diga: meu Senhor e meu Deus. Está com medo? Meu Senhor e meu Deus. Está preocupado? Meu Senhor e meu Deus. E é assim que nós vamos fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada com o Senhor. Por quê? E aí nós lembramos da bem-aventurança que aparece no Evangelho de hoje. Jesus diz assim para Tomé: acreditaste porque me viste? Tomé teve o privilégio de ver o Cristo ressuscitado, carne e osso. Nenhum de nós aqui acredito que teve esse privilégio de ver o Senhor em carne e osso ressuscitado. Nós vemos o Senhor toda vez que nós participamos da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, mas fisicamente igual nós ainda nós não vimos. Se Deus quiser, um dia vamos ver na eternidade, mas ainda não vimos. E aí Jesus completa. Jesus diz: acreditaste porque me viste. Bem-aventurado aqueles que acreditaram sem terem visto. Ou seja, a palavra bem-aventurado significa felizes. Jesus diz que nós somos felizes porque nós acreditamos nele sem ter visto. Nós sabemos que ele está conosco sem ter visto ele.
Nós sabemos que Ele nos ajuda sem ter visto. Nós sabemos que Ele intercede por nós sem ter visto Ele. E aí nós somos felizes por isso, porque a nossa fé caminha para a fé verdadeira, a fé que dispensa prova. Deus não precisa provar nada para nós acreditarmos nele. Nós acreditamos, Ele está aqui do nosso lado, na nossa vida, nas situações boas e ruins, em tudo aquilo que nós temos que passar. E é só nós lembrarmos uma música de Eliane Ribeiro que diz: Deus te vê. Basta a gente confiar, saber esperar que Deus agirá. E assim nós vamos vivendo a dinâmica da nossa fé que nós recebemos um dia no nosso batismo.